Senhoras, senhores, fraternos irmãos e amigos espirituais. Inegavelmente o mundo progride, embora com lentidão. À vista disso, em cada dia é natural que a terra surja, de algum modo, renovada em si mesma. Entretanto, é forçoso convir que no lado externo das situações e das coisas, com leves modificações, aquilo que vemos agora é o que já vimos. O sol cuja marcha Josué supor haver paralisado no combate contra o rei de Jerusalém é o mesmo que clareia a estrada do deserto para o beduíno de hoje. A lua que afagava a cabeça de Sócrates não sofreu diferença. O mar que Tibério fitava nas alturas de Capri oferece atualmente o mesmo espetáculo de imponência e beleza. As grandes cidades da hora moderna são herdeiras das grandes cidades que o tempo sepultou em valas de cinza. As tricas políticas que criam as guerras nos dias que passam, não obstante mais espaçados, são idênticas às que fazem a guerra no tempo dos faraós. Os escritores de inspirações infelizes, que há milênios envenenam a cabeça do povo, são substituídos na época presente pelos escritores inconsequentes que articulam palavras nobres e corretas, fomentando os vícios do pensamento. Inegavelmente, o progresso é a lei. Contudo, só o conhecimento de nós próprios conseguirá realmente fundamentá-lo e apresentá-lo em sadios alicerces da experiência. Por essa razão, a maior novidade para nós, acima de tudo, ainda e sempre, é a nossa possibilidade imediata de manejar a própria vontade e melhorar a vida, melhorando a nós mesmos. Entende-se vida como um espaço que se mede entre o berço e o túmulo, e é nesse espaço que burilamos nossas almas em travessia constante, à procura de nós mesmos. Está aqui o Eduardo Antônio Medeiros de Souza, para responder sobre o tema Viva Melhor. Nome de rei ou de príncipe? Ó, diz que é guarda da riqueza, então eu só guarda. Tudo bem, né, Eduardo? Tudo bem. Então vamos ver o que nós podemos conversar sobre esse tema fascinante que é Viva Melhor, é o que todo mundo quer. Nesse sistema, em que aspectos precisamos melhorar mais? Olha, telespectadores, senhor Antônio, a gente coletou de alguns pensadores espíritas e fez um apanhado que mais ou menos é unânime a respeito de quais os aspectos que a gente deve procurar para ser mais pleno, para um ser humano mais íntegro, né? Um ser humano integral de modo geral. Isso baseado nos conceitos também espíritas, porque não dá para falar de ser integral sem levar em conta o lado espiritual do ser. Porque é comum falar-se em busca de realização, de sucesso, mas sem considerar o lado espiritual. No nosso caso, nós vamos citar aqui Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, que ela apresenta 6 metas em específico para que o ser humano busque se melhorar. A primeira é a meta educacional, que é do ser para consigo mesmo, de ele se melhorar progressivamente. Depois metas familiares, depois metas sociais, metas econômicas, metas artísticas e metas espirituais. Essas metas, como Joana de Ângeles preconiza, são objetivos que nós devemos marcar em nossa vida e querer sempre melhorar nesses sentidos. Então, sempre ter algo a melhorar no campo educacional, no campo familiar, no campo social, econômico, artístico e espiritual. Lógico, buscando equilibrar tudo isso, porque não adianta a gente progredir demais em um campo e deixar outro muito defasado, o que faz com que, às vezes, nós nos sintamos meio desadequados à sociedade. Às vezes uma pessoa progride muito espiritualmente, mas não consegue se relacionar com as pessoas. Ela conhece muito a respeito de espiritualidade, mas não se relaciona bem. Então é bom a gente buscar
equilibrar esses pontos. Mas nessa complexidade da própria vida, como você está explicando aí, quando é que nós podemos perceber que estamos precisando melhorar? Em que condição? A gente vai perceber que precisa melhorar, Sr. Antônio, quando nós percebemos em nós e para conosco mesmos que nós não estamos satisfeitos conosco. Você às vezes se sente assim, está em família, tem uma pessoa que te incomoda, você diz assim, eu não estou satisfeito com essa pessoa. Isso é exterior. Quando nós começamos a ficar insatisfeitos conosco mesmo, espera aí, eu não estou gostando desse meu jeito de ser, ou eu não estou gostando desse meu jeito de agir. É preciso ficar atento a esse, não é uma depressão, não é uma crise emocional que você vai ficar desarticulado, mas um momento de autorreflexão e de perceber, peraí, nesse ponto eu acho que eu podia melhorar, sem que haja pressão exterior, sem que seja assim, eu vou fazer isso para agradar fulano, eu vou fazer isso porque no meu emprego me exigiu. Não, uma busca sincera consigo mesmo de ver, peraí, em quais pontos, em que pontos que eu preciso melhorar. O Adenauer Novaes apresenta até de uma outra forma, é um outro autor que é psicólogo e espírita, ele fala que ele apresenta 4 metas básicas: família, trabalho, saúde e espiritualidade. E a Delmar Franco, que também é uma psicóloga espírita de São Paulo, ela trabalha o campo espiritual, emocional, mental e físico. Então é bom a gente perguntar fisicamente, o que me incomoda fisicamente? Mentalmente, as minhas crenças, o que eu aprendo, as coisas que eu aprendi. Será que eu quero aprender coisas novas? Emocionalmente, as minhas emoções, como estão? Eu estou lidando bem com as minhas emoções? Eu estou tendo muita raiva? Eu estou tendo muito acesso de tristeza? Ou eu estou alegre demais ao ponto de incomodar as pessoas? Como que está a minha relação com as minhas emoções? E é espiritual. Né? Se eu estou em paz ou se eu não estou em paz comigo mesmo, se eu estou bem, né, nesse sentido de paz espiritual ou se eu não estou em paz, porque a felicidade que se pode gozar na Terra ainda é a paz de consciência. Né? Então a espiritualidade vai sempre nos chamar para se eu estou em paz ou não comigo mesmo. Bom, o que é ser bom? Essa questão de ser bom, é bom a gente observar pelo seguinte, porque às vezes a gente acha que olhar para o campo espiritual, sobretudo, já que estamos falando para um programa espírita, que ser bom é ajudar as pessoas, e nem sempre significa a mesma coisa. Né? Ou ser bom é fazer caridade. É lógico que faz parte da bondade ser bom no sentido de ajudar, ser bom no sentido de fazer caridade, mas não é só isso. Porque bondade, a pessoa boa, ela não precisa de estar, por exemplo, indo a um asilo, ou a um hospital, ou para dizer que é bom. Ser bom é um sentido assim de você querer que onde quer que você esteja, você contribua de alguma forma para fazer com que a pessoa que está ao seu lado, as pessoas que convivem com você, se sintam melhor. De preferência que elas nem percebam que você está provocando isso, provocando esse estado de bem-estar. Mas é você estar intuitivamente ou no campo das intenções buscando esse estado de provocar o bem-estar das pessoas. Inclusive, nem sempre falo, porque às vezes a gente confunde provocar bem-estar com ser bonzinho, né? De fazer as pessoas se sentirem felizes com mentiras, não é isso. É fazer com que as pessoas se sintam melhores, mesmo que sentir-se melhor seja passar por uma certa crise, rever um certo conceito. Então não é omitir a verdade, mas saber o momento de falar a verdade, às vezes até o momento de fazer uma crítica, mas de modo que a pessoa nem perceba que está sendo criticada, no momento oportuno, quando ela é solicitada. Fazer com que as outras pessoas com as quais você convive saiam depois de um encontro com você melhor. Isso é ser bom. Agora, nessa relação aí, muito complexa, qual é a diferença entre pessoas leves, tranquilas, e aquelas pessoas pesadas, complicadas, difíceis, até assustador? Explicar isso é até um pouquinho mais complicado do que perceber.
se a gente perguntasse hoje em praça pública, né, para várias pessoas, o que é uma pessoa leve e o que é uma pessoa pesada, ou quais são as pessoas que você conhece que são leves e são pesadas. Geralmente a pessoa leve, ela traz leveza para o ambiente. O ambiente às vezes está tenso, uma pessoa leve chega e tranquiliza, as pessoas se sentem melhor. Já a pessoa pesada, em qualquer lugar que ela está, parece que ela consegue azedar o ambiente, né? Então, ser leve ou ser pesado é um sentido assim, de você estar livre ou de você estar preso a determinadas questões. Ser livre no sentido de que você depende de você mesmo e que você não depende de que as outras pessoas digam que você é bom ou ruim, para você se sentir bom, porque você sabe dos seus valores e sabe das suas limitações. Isso te alivia, faz com que você se sinta leve. Já a pessoa pesada, às vezes, tudo serve para crítica, nada está bom, nada serve, nada agrada, nada está do jeito que precisava estar, está sempre deslocada, ou para o passado, lembrando coisas que foram boas e que não voltam mais, geralmente os saudosistas, ou então no futuro, nunca vai melhorar, o Brasil é sempre assim, enquanto não entrar uma pessoa assim para fazer, e não anda, não modifica, e sempre as mesmas conversas. Geralmente a pessoa pesada, ela não muda, como dizia o ditado antigo, que hoje já não usa disco mais, né, mas ela não vira o disco. Então assim, tá sempre aquela mesma ladainha de sempre falando as mesmas coisas. São as chamadas pessoas difíceis, né? Difícil demais. Difícil demais. Eduardo, qual a diferença entre ser o melhor e ser o melhor? A diferença entre ser melhor e ser o melhor é grande, né? Apesar de ser só o O que está numa construção e na outra não. Porque o ser melhor é um processo de comparar-se consigo mesmo. Então eu estou melhor hoje do que eu estava ontem, eu estou melhorando. Agora, ser o melhor já envolve assim, uma questão de comparar-se com os outros e mais num campo competitivo, de querer ser melhor do que os outros. É uma frase até muito popular, fala, o fulano de tal é o bom, né? É o bom. E já tem os melhor de bom, né? Então, assim, ser o melhor significa ser orgulhoso e pensar que alguém está acima de outras pessoas no campo das relações. É lógico, nós temos hierarquias sociais e precisamos e devemos respeito a todas as pessoas, mas do serviço julgado mais insignificante ao serviço julgado mais importante, não há diferença, todos eles contribuem para um mundo melhor, e a falta de um desses itens, ou a falta de um desses serviços que cada um de nós presta na comunhão universal, é falta. Se não fosse falta, Deus não teria criado essa pessoa, né? Então todos nós fazemos falta igual e todos nós somos criaturas, nunca deixaremos de ser. Então, quando nós percebemos dessa forma e nos julgamos iguais, nos percebemos como iguais, todas as outras pessoas são iguais a mim, eu não sou melhor do que ninguém, a vida fica mais leve, eu passo a ser uma pessoa mais leve. O jugo suave e leve que Jesus queria dizer, talvez enveredasse por esse sentido, de você estar leve diante de si mesmo. Espera aí, eu sou tão importante quanto as outras pessoas, mas sou tão imperfeito quanto as outras. Se por um caminho eu entrei e me desenvolvi muito bem em uma área, em outra eu sou totalmente leigo, enquanto o outro em outra área é muito competente e na minha área talvez seja totalmente leigo. Então nós temos habilidades diferentes, desenvolvimentos diferentes e caminhos diferentes por onde passamos. Você tem razão, nós somos divergentes de inteligência, divergentes de procedimento, divergentes de criação, mas de qualquer forma esse atrito ou essa relação de conversa entre duas ou mais pessoas, como é que nós podemos fazer para ser leve nessa crítica, para que ela seja o mais construtiva possível? A questão da crítica, porque como iguais, quando eu tenho um conhecimento mais específico de uma área, talvez eu possa te dar um toque numa área que você talvez não tenha tanto conhecimento, é sempre basear nesse pressuposto de não querer ser o melhor, mas ser melhor. Nesse sentido,
faz toda a diferença eu apresentar para uma pessoa uma crítica quando eu sou o melhor e quando eu sou melhor, quando eu estou me melhorando. Porque quando eu digo de cima para baixo uma crítica, né, como se eu estivesse numa posição melhor em relação a outra pessoa, geralmente isso vai causar um desconforto em quem recebe a crítica. Claro. Por quê? Porque ele sabe que ele não é menor do que você. Né? Ele sabe que ele é igual a você. Então, orgulho gera orgulho, egoísmo gera egoísmo. Quando nós nos colocamos na posição, por exemplo, Sr. Antônio, tem uma questão que eu gostaria de te colocar. Não sei se é verdade, o senhor avalie se é ou se não é. Já tem outro sentido, né? Eu estou me colocando numa posição assim, eu tenho uma visão, a minha visão é uma, o senhor tem outra, e de repente a minha pode contribuir. E não você está dando a oportunidade de eu responder se isso, aceitar ou não, né? Agora, quando é imposta, aí é uma crítica mais... Aí, geralmente, ela é ácida, ela tende a provocar um mal-estar. Às vezes, a intenção é justamente essa, né? Às vezes, você quer dar um cutucão mesmo na outra pessoa, você quer maliciosamente provocar um desconforto. E aí, nesse sentido... a gente, em vez de ajudar, às vezes acaba atrapalhando, né? Em vez de colaborar, a gente prejudica. Agora, cuidar de si também é bondade ou é, de uma certa forma, um egoísmo? É muito comum a gente confundir, né? Cuidar de si quando é egoísmo e cuidar de si quando é um ato de autopreservação, né? De cuidar daquilo que Deus me permitiu trazer nessas condições atuais. Então, quando cuidar de si é egoísmo? É quando eu estou com medo de perder a imagem de mim, chamado pelos psicólogos, né, de ego. O que é o ego, que deu origem à palavra egoísmo? É justamente a máscara ou a personalidade mais sólida que eu construí para essa encarnação, em termos genéricos, que a explicação é mais complexa do que isso. Mas seria aquilo que eu construí como imagem, a minha autoimagem. E às vezes eu perco muito quando eu abandono essa minha autoimagem. Eu costumei a vida inteira a ser vítima. O dia que eu deixo de ser vítima, que lugar que eu vou ocupar no espaço, né? Ou eu acostumei a vida inteira a ser aquele que provoca, né? O provocador. E de repente eu não tenho mais esse espaço para ser o provocador, o que eu vou ser então? Então, quando a gente começa a desvincular, o ego geralmente ele se ressente. O ego quer ser o imperador da nossa imagem, né? Dessa imagem que nós construímos. Mas é preciso rever isso aí, é preciso ir se desconstruindo um pouco, a chamada resiliência, né? A capacidade que o pneu tem de se deformar quando tem um peso muito grande e depois voltar à forma original. Então, às vezes, a gente precisa saber sair um pouquinho desse ego. Então, esse cuidar de si, quando é só de si, aí ele é egoísmo. Mas quando é um cuidar de você perceber as suas necessidades, de você se respeitar, de você querer se melhorar, de você se valorizar e se respeitar, respeitando também os outros, aí já é diferente. Aí não é egoísmo e é um dever nosso. Nós temos que cuidar de nós mesmos, tanto a nível físico, quanto a nível emocional, quanto a nível mental, alimentar os nossos conhecimentos, crescer em matéria de conhecimento, de emoção, melhorar fisicamente, melhorar espiritualmente, né? Cultivar os valores espirituais, tudo isso são deveres e precisamos nos cuidar, melhorando sempre. E finalmente uma pergunta que você pode nos esclarecer um pouco mais, qual a diferença entre tornar-se melhor e o perfeccionismo, que também já é, de uma certa forma, um exagero? É um exagero. Quando nós criamos a ilusão de que há um modo de ser correto e há um modo de ser errado, geralmente nós nos tornamos perfeccionistas. As pessoas que viveram, por exemplo, na época em que se considerava o Sol girando em torno da Terra e a Terra sendo o universo, com certeza pensavam assim, o certo é a Terra no centro e o Sol, e nunca imaginava que haveria outra possibilidade. Quando alguém disse que era o contrário, não, o Sol está no centro, e hoje já nem é o centro mais, né, porque existem outros centros e tal,
a coisa mudou de figura. Então não existem caminhos seguros e certos definitivamente. Há inúmeras possibilidades. Para chegar aqui nesse prédio, nesse andar, há inúmeras possibilidades. Há pessoas que vêm pelo elevador, outros que vêm pela escada, uns vêm pela rua tal, outros vêm pela outra rua. Há inúmeras possibilidades de chegar aqui em diversos horários, diversos momentos, né? Um chega hoje, outro chega amanhã. Então há inúmeras possibilidades de chegar a um mesmo resultado, ou a resultados diferentes e cada vez melhores. Então esse desvincular do padrãozinho certo e errado, perfeito e imperfeito, bom e mal, que é o tal chamado maniqueísmo, né? A gente consegue melhorar o modo de ver as coisas e aí a gente deixa de querer ser perfeccionista, né? De querer as coisas nos mínimos detalhes porque a gente acha que isso é o jeito certo. E a gente descobre novas possibilidades. Espera aí, será que não há um jeito melhor de fazer isso aqui não? Será que não há um jeito melhor de colocar a mesa? Será que não há um jeito melhor de colocar um... E aí a gente vai descobrindo novas possibilidades, né? E na verdade a gente está aqui nessa terra com várias encarnações justamente para isso, para a gente ir descobrindo novas possibilidades. Não é um lugar para chegar e falar assim, eu fiz certo, ganhei a recompensa. Não, é um lugar de se divertir aprendendo a fazer coisas novas, né? A gente precisa estar gostando de viver para que a vida seja realmente boa. Telespectador, você observou que viver melhor é um pouco complicado, mas esse programa tem esse objetivo de dar para você, como eu disse a princípio, dicas. E para terminar, eu